Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui no espaço da minha clínica, no espaço do meu atendimento, onde eu faço meus atendimentos. E eu vim falar pra vocês sobre mais uns pontos dessa parte de desenvolvimento pessoal. E contar pra vocês que quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, estudar o quanto que a nossa infância e a nossa educação e tudo que a gente passou na nossa infância, elas mexiam com nossas escolhas futuras, né? Quando eu comecei a perceber que tudo vinha da infância, tudo vinha desde a gestação até os nossos 7 primeiros anos, aí eu fiz questão de fazer tudo que é curso, porque minha filha ainda estava com 3 para 4 aninhos, eu falei, ainda dá tempo de eu conseguir ajudar ela a não ter tantos traumas, a não sentir tantas dificuldades no futuro por coisas que ela vai viver agora. Então eu tentei fazer esses cursos por ela. Falei, não, eu vou fazer porque eu quero o melhor para ela, né? A gente que é mãe, a gente fica tudo é pros filhos, né? E no primeiro curso que eu fui fazer, uma das primeiras perguntas era uma gestante falando que ela estava fazendo o curso porque ela queria realmente que o bebê dela, desde a barriga, crescesse já, né? Toda a mesma ideia que eu tive, né? E a resposta foi sensacional, porque na verdade a gente fica sempre atrás do outro, né? E na verdade não importa o que você faça, você pode ser a mãe perfeita, pode ter sido a pessoa estudado muito para tentar dar o melhor e dar a melhor criação para o seu filho. Não adianta. Não é sobre o que você faz com o seu filho, com a sua filha. É sobre a percepção que ela vai ter das coisas que você faz. Então, não adianta, a gente sempre vai tentar fazer o nosso melhor. E quando a gente começa a estudar, e a gente começa a estudar os nossos pais e as nossas dores que a gente carrega, a gente começa a perceber que, na verdade, eles fizeram o melhor que eles tinham naquele momento, naquela situação, com o conhecimento que eles tinham. Então, é a percepção que eu tive sobre aquilo. E não adianta, eu posso fazer de tudo, vai ser a percepção que a minha filha vai ter perante as coisas que eu vou fazer com ela. Então, às vezes a gente acha que a gente está protegendo, que a gente está tentando que ela não sofra, né, que ela não passe por algumas situações, então a gente tenta proteger. E na verdade isso para ela pode ser como eu tô podando ela, eu não tô deixando ela ir pra vida, eu não tô deixando, entendeu? Então não adianta o que você faça, é a percepção que ele tem. E quando ele cresce, ele vai ter dores das percepções que ele teve. E não adianta, porque ela vai ter que ver os vídeos, ela que vai ter que assistir as aulas e ela que vai ter que perceber que todas as percepções que ela teve, olhar para a minha atitude, a percepção que ela teve e tentar tirar disso um ensinamento ou uma habilidade que ela acabou descartando para a vida dela futura. Então é muito louco tudo isso, né? Porque por mais que a gente às vezes quer fazer para os nossos filhos, para a gente ser uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor... Não adianta, porque tá tudo dentro da gente, é tudo com a gente. Não tem nada a ver com os teus pais, com a tua família, tem a ver com você. Então toda a percepção errada que você teve de tudo na sua vida, por mais que você sinta que foi uma percepção, realmente, meu pai era muito ruim comigo, a minha mãe me podava, ou, tipo assim, minha mãe me mimava demais, não deixava fazer nada. Então, toda a percepção que você teve em relação às atitudes dos seus pais, a gente tem que estudar. E todo sentimento que a gente tem hoje em algum evento que faz a gente voltar para o nosso passado e lembrar de algum detalhe, a gente sempre tem que tentar ressignificar essa percepção que a gente teve. Então, é uma reprogramação da nossa percepção emocional que a gente teve, das histórias que a gente viveu. Então, é muito interessante quando a gente começa a estudar tudo isso e ver que, na verdade, é um alívio. Isso é ótimo. Por quê? Porque você não vai depender das pessoas para te curar, né? Porque como é tua percepção, é só você voltar lá e tentar mudar a sua percepção e você se cura.
Então não depende de você pedir um perdão para tua mãe, ou da tua mãe pedir um perdão para você, ou vice-versa, ou com outro familiar, não importa, porque está dentro de você. Então você não precisa nem estar na frente da pessoa conversando com a pessoa. Você só tem que voltar no teu pensamento lá atrás e conversar com a tua criança, e mostrar para ela a visão que a sua mãe estava tendo naquele momento, que seu pai estava tendo naquele momento. Que era tudo por amor, é tudo pra te fazer bem. Então, aí quando a gente vira mãe, a gente vê que a gente tenta, mas é muito difícil, porque a gente nunca sabe se tá acertando. E isso dá até um alívio, porque assim não importa o que eu faça como mãe, que eu dê o meu melhor, ou que eu às vezes não consiga dar o meu melhor. É a percepção que ela vai ter, e ela que vai ter que reconstruir essa percepção quando ela estiver mais velha. Então é isso, e é sobre isso. Sempre é sobre nós. Beijo.